Caio Brasil apresenta A Voz do Coração. Você tem sido fiel ao seu dever, mesmo quando ninguém vê? Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de paz, luz e reflexão. Hoje somos convidados a refletir sobre um tema essencial para a nossa vida espiritual: o dever. Não aquele que nos é imposto pelas circunstâncias, pelas leis humanas ou pelas obrigações profissionais, mas o dever moral, silencioso e profundo, que nasce na consciência e revela o grau de fidelidade que temos para com Deus e conosco mesmos. Para essa reflexão, ouviremos inicialmente o texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 7. O dever. Lázaro, Paris, 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo tanto nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não daqueles impostos pelas profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em campo oposto ao das seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se torna muitas vezes impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a paz do vosso próximo, e termina no limite em que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem todos pelas mesmas causas, para que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando o desconhecimento de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma, que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que às criaturas, e às criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, a um só tempo, juiz e réu em sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão. Nasce dela
como o filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura em relação a Deus jamais cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Meus irmãos, que profundidade há nessas palavras! Lázaro nos conduz a compreender que o dever não é um fardo imposto por Deus, mas um instrumento de crescimento espiritual. O dever começa dentro de nós. É ali que se trava a luta silenciosa entre o que sabemos ser correto e aquilo que, muitas vezes, desejamos fazer por conveniência, interesse ou comodismo. O Evangelho é claro ao afirmar que o dever se encontra, muitas vezes, em oposição às seduções do coração. Por isso, suas vitórias passam despercebidas, enquanto suas derrotas quase nunca recebem censura externa. É uma batalha íntima, travada no campo da consciência. Emmanuel nos recorda, no livro Caminho, Verdade e Vida, que a consciência é a voz de Deus no íntimo da criatura. Não nos falta orientação. O que muitas vezes nos falta é coragem para obedecer a essa voz. O critério apresentado pelo Evangelho é simples, justo e profundamente humano. Não ferir a felicidade nem a paz do outro e não fazer ao próximo aquilo que não desejaríamos para nós mesmos. É nesse ponto que o dever se revela como expressão do amor em ação. Conta-se que um homem foi contratado para pintar um barco à beira do mar. Levou consigo a tinta e os pincéis e começou a executar o serviço conforme combinado. Enquanto pintava, percebeu que a tinta escorria pelo fundo da embarcação. Examinando com atenção, descobriu um pequeno buraco no casco. Sem que ninguém lhe pedisse, interrompeu a pintura e consertou o vazamento. Ao terminar o trabalho, recebeu o pagamento e foi embora, sem mencionar o ocorrido. No dia seguinte, o proprietário do barco o procurou e lhe entregou um cheque de alto valor. Surpreso, o pintor disse: "O senhor já me pagou pelo serviço." O homem respondeu: "Isso não é pela pintura, é por ter consertado o barco." O pintor, constrangido, explicou: "Foi algo muito simples, não quis cobrar por isso." Então o proprietário, emocionado, disse: "Quando pedi que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. Depois que a tinta secou, meus filhos pegaram a embarcação e saíram para pescar. Quando voltei para casa e percebi que haviam saído com o barco furado, fiquei desesperado. Horas depois, vi meus filhos retornarem sãos e salvos.
Examinei o barco e percebi que você havia consertado o buraco. Você salvou a vida de meus filhos. Silêncio, consciência tocada, um dever cumprido sem testemunhas, mas visto por Deus. Meus irmãos, esse homem não realizou um feito extraordinário aos olhos do mundo. Ele apenas foi fiel ao dever. Não fez além por vaidade. Não agiu por interesse. Agiu porque a consciência assim o pediu. É exatamente isso que Lázaro nos ensina quando afirma que o dever é uma intrepidez da alma, austera e dócil, firme diante das tentações. O verdadeiro dever não busca aplausos. Ele educa a alma, fortalece o espírito e nos aproxima de Deus. Quem cumpre seu dever, diz o Evangelho, ama a Deus mais do que as criaturas, e às criaturas mais do que a si mesmo. Meus irmãos, Deus nos pede fidelidade diária, nas pequenas escolhas, nos gestos simples, nas decisões silenciosas. Que possamos sair deste momento com uma pergunta no coração. Tenho feito apenas o que me pedem ou aquilo que sei que precisa ser feito? Que Jesus nos ajude a ouvir a voz da consciência e a segui-la, mesmo quando ninguém esteja olhando. Que a paz do Cristo permaneça conosco hoje e sempre. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta, compartilhe e continuemos juntos nesta caminhada de luz. Amanhã traremos a mensagem: ferro, fogo ou vento? Onde está a verdadeira força da vida? Até lá, um fraternal abraço, paz e bem.